Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que o Ayurveda pode ajudar em casos de ansiedade, né? Então quando a pessoa ela está se sentindo mais ansiosa, quando ela tem sintomas de ansiedade ou até quando ela tem uma ansiedade diagnosticada mesmo, tá? Então a ansiedade é algo extremamente comum da gente sentir, né? E a gente fala assim, eu estou ansioso para determinada situação. Então a ansiedade, ela é considerada normal quando a gente está esperando por um evento ou uma situação, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso gera uma expectativa, isso gera um medo e pode gerar uma certa ansiedade. Então a ansiedade em alguns momentos, ela é extremamente normal, né? Então, por exemplo, você se sentir ansioso, ansiosa quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer uma viagem, né? Então, são situações que saem da rotina, né? Então, são situações atípicas que fogem da sua rotina e que você não sabe o que esperar daquilo. Então, meio que você não tem o controle daquilo e isso gera uma ansiedade. Então, a gente fala que essa ansiedade, nesses casos, é uma coisa normal. Quem nunca sentiu ansiedade antes de uma entrevista, antes de uma viagem, antes de uma prova, né? Mas existem algumas situações em que a ansiedade ela é muito desproporcional à situação, né? E isso pode gerar sofrimento para a pessoa e pode inclusive interferir nas atividades do dia a dia, desde o trabalho até relações interpessoais, atrapalhar no sono, etc, tá? Então, o transtorno de ansiedade, ele é considerado um distúrbio de saúde mental que pode ser caracterizado por alguns sentimentos, como preocupação excessiva, ansiedade excessiva ou medos excessivos, né? Então, esses sentimentos, eles costumam ser muito persistentes, então não é uma coisa pontual, né? Igual, vou fazer uma viagem, então estou ansiosa por causa da viagem, é uma coisa pontual. As pessoas que são diagnosticadas com ansiedade, elas têm esses sentimentos de forma muito frequente, eles são persistentes, é como se eles fizessem parte ali do dia a dia da pessoa. A pessoa acorda se sentindo ansiosa, preocupada, ela vai dormir se sentindo ansiosa e preocupada, né? E além disso, a pessoa ela pode apresentar também alguns desses outros sintomas, como inquietação, fadiga, irritabilidade, muita dificuldade para se concentrar em alguma tarefa, bastante tensão muscular e alguns distúrbios ali do sono, né? Então, assim, o Ayurveda, eu vou falar aqui nesse vídeo como que o Ayurveda, ele vai encarar a ansiedade e como que o Ayurveda pode ajudar também a tratar a ansiedade em alguns casos, tá bom? Bom, então assim, para quem já me acompanha aqui no canal, para quem já leu sobre o Ayurveda, para quem já leu os meus artigos lá no blog, que é o ayurvedana.com.br, então vocês já sabem, né, que para o Ayurveda, dentro do Ayurveda, a gente sempre vai a gente sempre vai avaliar no paciente o equilíbrio ou desequilíbrio dos doshas, tá? Se você não sabe o que são os doshas, então pausa esse vídeo aqui e procura aqui no meu canal doshas, o que são os doshas, que tem um vídeo explicando sobre o que são os doshas, tá? Então, assim, basicamente, pra gente, dentro do Ayurveda, pouco importa o diagnóstico, né? Então, qual é o diagnóstico que a pessoa tem? Pra gente, o que importa é o diagnóstico ayurvédico, que vai ser baseado no equilíbrio e no equilíbrio e no desequilíbrio dos doshas. Então, a gente encara, né, que a ansiedade, quando a pessoa tem o diagnóstico da ansiedade, ela tem um desequilíbrio dos doshas e em cima desse desequilíbrio a gente vai fazer as orientações para essa pessoa se reequilibrar novamente, tá certo? Então, no caso da ansiedade, o dosha que se encontra mais desequilibrado, né, digamos assim, o causador da maior parte dos sintomas das crises de ansiedade, da ansiedade em si, é o dosha vata, que ele é formado principalmente pelos elementos ar e éter. Esse dosha, ele é um dosha que ele é responsável por todos os movimentos no nosso corpo. Então, desde movimentos de dedos, braços, mãos, andar, né, até movimentos como circulação sanguínea, transmissão de informação de um neurônio para o outro, informação através do sistema nervoso, né, então todos os movimentos no nosso corpo. Mas ele também está muito relacionado com os movimentos na nossa mente, né, então dosha vata é dosha que representa movimento. Então, quando a gente está com esse dosha muito desequilibrado para mais, tá? Quando a gente tem muito dosha vata no nosso corpo, o que isso vai causar? Vai causar uma inquietação, vai causar uma agitação não só no nosso corpo, mas também uma agitação na nossa mente. E a gente sabe que os doshas, eles são, na verdade, influenciados por absolutamente tudo o que a gente faz. Então, os doshas, eles são influenciados pelo clima, pelo que a gente come, pelo que a gente assiste, pelo ambiente de trabalho, pelo lugar que a gente vive, pelos nossos horários, pela nossa rotina, pelos nossos hábitos. Então, absolutamente tudo influencia os nossos doshas. Então, o dosha vata, ele é um dosha que ele vai ser agravado, ou seja, a gente vai aumentar a quantidade desse dosha vata em algumas situações. Como, por exemplo, se você é uma pessoa que você não tem rotina, então você é uma pessoa, cada dia acorda no horário, cada dia você almoça no horário, cada dia toma café da manhã no horário, cada dia você janta no horário, cada dia você dorme no horário, ou seja, é uma pessoa que não tem rotina, é uma pessoa que não tem regularidade em nada, seja por opção própria ou às vezes
seja por causa do seu trabalho também. Então isso é um fator crucial e determinante para desequilibrar o seu dosha vata. Então às vezes um trabalho, vamos pensar, uma pessoa que trabalha em hospital, que tem algum plantão noturno, que às vezes trabalha 12 por 72, né? Então tem dia que a pessoa tá em casa descansando e aí às vezes ela acorda meio-dia porque ela foi dormir, ela chegou em casa 8 da manhã, foi dormir às 9 e dormiu até às 3 da tarde, e aí almoça às 4. E aí no dia seguinte, ela tá de plantão, aí ela não tá de plantão, aí ela almoça às 11h30, acorda às 6 da manhã. Então tem algumas pessoas que o trabalho realmente impede que elas tenham uma rotina fixa, né? E tem outras pessoas que, por opção, escolhem não ter uma rotina. Então, não ter rotina é um fator que vai desequilibrar o dosha vata para mais, tá? Outras situações que podem desequilibrar o dosha vata para mais. Então, pessoas que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que tem muito estímulo, isso também desequilibra o dosha vata para mais. Então, por exemplo, pessoas que trabalham ali com computador, aí chega em casa, vai pro celular, né? Então, tudo isso é muito... as telas, de forma geral, tanto o computador, quanto a TV, quanto o nosso celular, as telas, né? Elas são estimulantes, né? E o que o vata é? Ele é isso, ele é estímulo, ele tá ali acordadão, ligadão. Então, quando a pessoa, ela tem muitos estímulos, né, ao longo do dia, então é aquela pessoa que parece que não consegue se desconectar, também é uma causa para esse dosha vata se desequilibrar. Então, assim, hoje em dia eu vejo que muitos de nós, né, eu vou me incluir nessa também, a gente tem muito esse hábito de sempre estar com o celular na mão, sempre vendo uma rede social, vendo uma notícia, vendo o que está acontecendo no mundo. Então, isso é muito estímulo para nossa mente, né? Não é estímulo apenas para o nosso olho, mas é muito estímulo para nossa mente. Então, a toda hora tá chegando informação, tá chegando, olha o quanto de informação que chega por minuto no nosso cérebro. Então, isso é uma coisa de muito estímulo, né? Lógico que no trabalho não tem como a gente fugir, porque a gente precisa disso, né? Muitas pessoas hoje em dia trabalham ali na frente do computador e tudo mais, mas quando a gente chega em casa, a gente precisa de um momento de se desconectar mesmo, se desconectar da TV, do celular, ficar um tempo ali sem fazer nada pra você tirar aquele lixo mental, porque a quantidade de informação, de estímulo que a gente absorve ao longo do dia é assustador, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tem tanta gente hiperestimulada, né? Muito ansiosa, a pessoa não consegue não fazer nada. Hoje em dia a gente tem dificuldade de não fazer nada, a gente tem dificuldade de parar e simplesmente ficar olhando o céu ou ficar parado no sofá escutando uma música. A gente não sabe não fazer nada, né? E quando eu falo não fazer nada, não é você pegar o seu celular no sofá e ficar rolando a tela ali do Instagram. Isso não é não fazer nada, porque isso você está estimulando o seu cérebro, né? Você tá dando estímulo visual, auditivo, de informação. Então não fazer nada é não fazer nada. É você ficar lá de boa ou fazer uma coisa mais tranquila, pintar, ler um livro, talvez ficar mais tranquilo. E tirar alguns minutos pra realmente não fazer nada, nem pintar e nem ler livro. É ficar ali, quietinho, respirando, seja de olho aberto, seja de olho fechado, olhando o céu, se você mora numa região que tem bastante natureza, olhar pra natureza, né? Então é não fazer nada, tá? Então a gente não sabe, mas não fazer nada. Então isso é um outro caso, né? Esse excesso de estímulo que a gente acaba aumentando, desequilibrando o dosha vata, né? O clima também acaba influenciando nesses doshas, né? Então, climas mais secos, mais frios, né? Ou o excesso de calor também, né? Porque o excesso de calor, ele pode levar a uma secura, ele também vai aumentar o dosha vata. E a nossa alimentação também, né? Então a nossa alimentação, ela pode interferir nessa questão da ansiedade? Super, gente, super. Isso é uma coisa simples que vocês podem tacar no Google, assim, ó, influência da alimentação na ansiedade. Vocês vão ver que tem muito material sobre isso, muito estudo, muito artigo mostrando a influência da nossa alimentação na questão do nosso estado emocional, da questão da ansiedade, até da depressão também. Então, eu trouxe alguns elementos aqui pra vocês, tá? E dentro do Ayurveda, qual alimentação que vai desequilibrar o dosha vata? Então, geralmente, é aquela alimentação, primeiro, é uma alimentação irregular, que a pessoa não tem horário pra se alimentar, como eu já falei. Outra situação, geralmente é uma alimentação que a pessoa ela vai comer muitos alimentos secos, ela vai comer muitos alimentos amargos, com sabor adstringente. Geralmente é uma pessoa que pode comer ali alguns alimentos mais crus, né? Então, folhas, vegetais crus, isso pode sim agravar o dosha vata. Alimentos muito gelados, que não foram cozidos, né? Alimentos, bebidas geladas, congeladas, isso também pode agravar o dosha vata. Alimentos industrializados, processados, com muita farinha branca, muito açúcar, açúcar de forma geral, mas principalmente o açúcar refinado. Então, tudo que for processado, industrializado, vai desequilibrar o dosha vata também, tá bom? Muito bem.
E outra coisa que eu esqueci de falar também, eu falei da rotina, né? E às vezes pessoas que viajam muito, né? Então, seja trabalho, seja, sei lá, sou uma aeromoça, sou um piloto de avião, sou um motorista, uma motorista de ônibus, de Uber, que se desloca bastante. Isso também agrava o dosha vata, tá bom? Porque é aquela coisa de estar em movimento, de não ter uma regularidade, tá bom? Muito bem, então, quando esse dosha vata ele se desequilibra para mais, o que acontece? A nossa mente ela fica muito turbulenta, né? E o que o Ayurveda fala pra gente controlar a nossa ansiedade? Então, se a gente sabe que os sintomas de ansiedade são causados por um aumento do dosha vata, então a gente tem que tentar tranquilizar esse dosha vata. E como a gente faz isso? Principalmente com alimentação, tá? Mas a gente vai fazer com algumas mudanças do hábito e da rotina, lógico que dentro do possível, porque muitas vezes a gente sabe que a nossa rotina depende muito do nosso trabalho, então é uma orientação ali de tentar adequar essa rotina e os hábitos para tentar pacificar esse dosha vata. Então, por exemplo, uma alimentação adequada para apaziguar esse dosha vata seria uma alimentação baseada em alimentos refogados, mornos, untuosos. O que é untuoso? Com óleo, mas óleo de boa qualidade, ou seja, óleo de gergelim é excelente para o dosha vata, o azeite extra virgem é excelente para o dosha vata, então usar óleos de boa qualidade, tá? Então alimentos oleados, untuosos, morninhos, quentinhos, alimentos com predominância de sabor aí, doce, amargo não, amargo aumenta, tá? O doce, o salgado e o azedo ajudam a equilibrar esse dosha vata e evitar o excesso dos sabores, né? Amargo, astringente e de alimentos gelados, congelados, industrializados e tudo mais, evitar. Uma coisa que pra quem tem o dosha vata em excesso tem que evitar são alimentos e bebidas estimulantes, como as bebidas que possuem a cafeína, ou seja, o café, o chá macho, o chá verde, o chá preto, né? As bebidas gaseificadas, como por exemplo os refrigerantes, as bebidas que tem cola, como a Coca-Cola, que tem um pouco de cafeína. Então tudo isso vai agravar o dosha vata e consequentemente vai piorar a sua ansiedade. Então assim, o café, pra quem tem ansiedade, gente, não é legal. Então assim, eu já atendi várias pacientes que tinham bastante ansiedade e que chegavam pra mim tomando 3, 4, 5 xícaras de café. E assim, eu nunca chego pra pessoa de cara e falo assim, você não vai mais tomar café, porque não é assim que funciona, né? Geralmente o café ou é um vício ou é um hábito, e hábito a gente não muda, a gente não modifica do dia pra noite. O hábito é uma coisa que a gente vai aos pouquinhos, vai tentando tirar, vai tentando substituir por outra coisa melhor, e geralmente dá super certo. E é muito bacana, porque geralmente quando eu toco no assunto de reduzir o café, geralmente as pacientes se assustam um pouco, mas elas conseguem reduzir bastante. E geralmente eu falo pra elas que elas podem ficar com o cafezinho no café da manhã, né? Mas tirar o café da tarde, o café da noite, o café depois do almoço, né? E substituir por alguma outra bebida, um chá, alguma coisa. E é muito legal o relato, porque quando elas falam que elas conseguiram tirar o café, elas falam assim, nossa, eu achei que eu não ia dar conta de ficar sem o café. E eu percebi que eu fico muito melhor sem o café, né? Porque aí a gente tem que lembrar que o café, ele é estimulante por causa da cafeína, né? Então ele vai deixar você mais pilhadona. E além disso, o café ele tem uma meia vida de 7, 8 horas. Ou seja, se você toma um café 3 horas da tarde, 7 horas depois, ou seja, 10 da noite, ainda tem metade, é como se tivesse metade do café ali no seu corpo fazendo efeito, ou seja, o café 7 horas depois ainda tá agindo no teu corpo, e 10 horas é próximo do horário da gente dormir, e daí você pode entender porque pessoas que consomem muito café podem ter dificuldade sim pra dormir, que geralmente é o que acontece com pessoas que têm ansiedade, têm dificuldade no sono, e aí vira uma bola de neve, porque a pessoa não dorme bem, acorda cansada, aí ela se sente dependente, ela acha que ela precisa tomar o café pra ficar acordada, sendo que na verdade ela não precisa do café pra ficar acordada, o que ela precisa é dormir bem, porque a partir do momento que ela consegue dormir bem, ela não vai precisar do café, né, porque a gente não foi feito pra depender de nada pra gente ficar acordado. O que a gente precisa pra ficar acordado? Um sono de boa qualidade, um sono restaurador, um sono que você acorda bem, disposta pra trabalhar e pra viver, né, então a gente não foi feito pra ser dependente de café, a gente criou isso, né. Então, assim, café é uma coisa pra se tomar muito cuidado pra quem tem ansiedade, tá bom? Eu sei que muitas pessoas gostam, mas é uma coisa que você tem que colocar na balança, né? Eu quero melhorar minha ansiedade, eu quero melhorar minha saúde mental. Então, vamos tentar ajustar isso daqui, tá bom? Outra coisa que ajuda muito o controle do dosha vata é a oleação do corpo, né? É passar óleo no corpo. E geralmente o óleo que a gente recomenda dentro do Ayurveda é o óleo de gergelim, tá? Prensado a frio. E geralmente o óleo morno, né? E aí geralmente o que eu recomendo para as pacientes, assim, se você não pode passar o óleo no corpo todo, pelo menos passa o óleo da parte do umbigo para baixo, que é a região ali onde, entre aspas, a gente tem uma maior concentração do dosha vata, tá? Atividade física também é uma coisa super importante pra gente fazer. E geralmente eu recomendo atividades físicas mais leves, não tão intensas, porque atividades físicas muito intensas pode te acelerar ainda mais. Então quando a gente faz uma musculação muito pesada, a gente vai correr, a gente não volta cheio de gás ali, elétrico, então
pessoa que tem ansiedade, ela não precisa disso. Então, assim, muitas pessoas que têm ansiedade, elas correm e elas se sentem bem. Por isso que tem que ser avaliado caso a caso, de uma forma bem geral. Geralmente o Ayurveda recomenda que sejam práticas de atividade física de leve a moderada, não tão intensas, mas tem algumas pessoas que se sentem super bem também, tá bom? Então é caso a caso, tá? Então a gente fala aí uma yoga, né? O yoga é excelente, porque o yoga ele vai trabalhar não só a parte do corpo físico, mas a parte da respiração, a parte da mente, das emoções, né? Então isso daí ajuda bastante também. E é muito importante de você, se você tem ansiedade, de você escolher as coisas que você vai consumir. E quando eu falo as coisas que você vai consumir, não é só as coisas que você vai comer, porque a gente tem que pensar que a gente é nutrido por todos os lados. A gente é nutrido por aqui, a gente é nutrido por aqui, a gente é nutrido por aqui. Então, assim, a gente precisa escolher o que a gente vai assistir. Então, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, você assistir coisas que te deixam ansiosa ou ansioso, Então, por exemplo, vou assistir um jornal que só passa notícia ruim do começo ao fim, só fala de morte, roubo, de não sei o que lá. Isso causa uma ansiedade na gente. Então, pra que você vai fazer isso? Entendeu? Então, escolha o que você vai assistir. Escolha o que você vai ouvir. As músicas têm muita influência na gente. Então, assim, escutar uma música, sei lá, no horário de dormir, que te deixa pilhadão, sei lá, uma música muito eletrônica ali, vai te agitar. Então, opte por músicas mais tranquilas, principalmente perto do horário de você dormir, pra você se preparar pra dormir. Então, a gente tem que escolher tudo, né? A gente se alimenta de várias formas na nossa vida. Quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa só pela boca, mas não é assim que funciona. Então, escolham com cuidado tudo que vocês vão consumir no dia de vocês, né? Então, tudo que a gente consome é digerido pelo nosso corpo, mas também pela nossa mente, né? Então, as pessoas que têm ansiedade, elas têm que tomar muito cuidado com os estímulos ao longo do dia e filtrar mesmo as informações e as notícias que você quer consumir, né? Porque isso também pode fazer mal, tá bom? Bom, quando a gente pensa num desequilíbrio numa doença física, geralmente a gente pensa na necessidade de adequar a rotina, os hábitos e tudo mais pra gente encontrar o nosso equilíbrio. Mas quando a gente pensa em uma questão mental, emocional, a gente não pensa muito na alimentação. Mas como eu já falei pra vocês, tem super relação a alimentação com questões emocionais, tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar que a gente vai lá, come um hambúrguer com batata frita, refrigerante. Geralmente isso te deixa disposto com energia ou te deixa prostrado, cansado, pesado. Agora pensa você comendo uma saladinha lá, com uns leguminhos, um arrozinho bem gostoso, feijãozinho. Isso te dá energia ou te deixa pesado? Então daí você vê como que os alimentos vão influenciar no como a gente se sente, né? Então a nossa alimentação, ela tem uma super interferência de como a gente se sente, tanto fisicamente quanto emocionalmente e mentalmente também, né? Então a gente sabe sim, isso todo mundo já percebeu, que a nossa saúde, o nosso estado emocional, ele interfere no corpo. Então geralmente, sei lá, quando a gente tá mais triste, ansioso, preocupado, às vezes as dores no nosso corpo aumentam, né? Só que muitas vezes a gente esquece que o inverso também é o contrário, ou seja, que o nosso corpo físico, ele também vai influenciar o nosso estado mental e emocional. O que eu tô querendo dizer? Então, se a gente sabe que a mente influencia no corpo, o inverso também é o contrário, o corpo vai influenciar na mente. Então vai movimentar esse corpo, vai fazer atividade física, vai movimentar, vai mexer. O corpo da gente não foi feito para ficar parado. E existem sim muitas pesquisas que mostram que a atividade física, ela faz bem para o nosso cérebro. Então tem um monte de pesquisa mostrando isso, que os exercícios físicos, eles fazem bem para o funcionamento do nosso cérebro. E se os exercícios fazem bem para o funcionamento do nosso cérebro, com certeza eles também vão influenciar em como a gente se sente, no nosso estado emocional. Então quando a gente vai fazer uma atividade aeróbica, por exemplo, a gente sabe que a gente libera um monte de hormônio de sensação de bem-estar, prazer, e isso ajuda a gente a acalmar a ansiedade, a gente se sentir melhor com a gente mesmo, né? E eu posso falar pra vocês que isso é muito fato. No começo, antigamente, eu tinha preguiça de fazer academia, eu não gostava. E depois de algumas coisas que aconteceram, que eu fiquei com o emocional meio balançado, eu comecei a me apegar muito à academia. E era uma coisa assim que me fazia muito bem. Então muitas vezes eu chegava cansada do trabalho e eu falava, meu Deus, eu tenho que ir pra academia. Mas eu ia com preguiça, eu ia sem vontade, chegava lá, eu me transformava em outra pessoa. Então assim, eu me sentia infinitamente melhor. Então a gente precisa movimentar o nosso corpo. Então isso daqui influencia nisso, mas isso influencia nisso também. Então a gente não pode esquecer disso, tá? Muito bem, dentro do Ayurveda a gente também usa muito, né, do auxílio dos chás, das ervas, né, da fitoterapia. Então existem algumas ervas sim que têm o efeito de acalmar nossa mente, de tranquilizar. Lógico que vai muito de caso para caso, cada pessoa, né, precisa passar por uma avaliação individualizada para ver, para entender qual que é a melhor erva, ou se é necessário uma erva, porque às vezes nem precisa. Às vezes a pessoa só ajustando a rotina, a alimentação, ela já consegue, né, lógico também com a ajuda de um psicólogo, né, com atendimento psicológico, uma terapia, né, tudo isso associado, tá? Não se esqueçam que o Ayurveda no Brasil, ele é uma prática integrativa complementar, ou seja, ele complementa o tratamento convencional, ele não substitui. Então não é só porque você está passando Ayurveda que você não precisa
precisa consultar com um psiquiatra, você não precisa passar no psicólogo. São coisas diferentes, eles se complementam apenas, tá? Então, muitas vezes, nem precisa necessariamente de uma erva ali, às vezes só adaptando ali a rotina, a alimentação, a gente já consegue ter alguma melhorazinha, mas dependendo do caso, a gente pode indicar, sim, o consumo de algum chá, de alguma, né, alguma erva específica, só que aí precisa de uma avaliação, obviamente, tá bom? Tem uma coisinha que a gente usa bastante, tá, dentro do Ayurveda, só que depende de caso pra caso, não são todas as pessoas que podem consumir, tá? Mas a noz moscada, ela é excelente pra nossa mente, tá? Ela é muito boa. Então, normalmente, em alguns casos, quando o paciente tem indicação, eu indico o consumo de umas graminhas, lá bem pouquinho, uma pitadinha de noz moscada num leitinho quente antes de dormir, e quem usou, quem usa, quem consome, fala que realmente ajuda bastante. Mas, como eu falei, não são todas as pessoas que são indicadas pra usar a noz moscada, tá? E a gente tem as outras ervas, tem a ashwagandha, que é muito conhecida por ela ser uma adaptógena, ou seja, ela é uma erva que ajuda a gente a lidar com o estresse, e ela tem muitos efeitos positivos em caso de estresse, ansiedade, insônia. Então é uma erva muito bacana, mas obviamente tem as suas contraindicações, as suas indicações, tá certo? Bom, então, como a gente pôde ver aqui, né, resumindo todo esse vídeo, o Ayurveda, ele vai avaliar você para tentar entender de onde tá vindo essa ansiedade, né? Então é da sua rotina que tá desorganizada, é da sua alimentação, né? Então existem sim estudos, muitos mesmo, mostrando a influência da nossa alimentação na ansiedade. Então a gente fala muito do café, da cafeína, mas uma outra coisa que é tão prejudicial quanto o café para a ansiedade é o açúcar. Então existem muitas pesquisas mostrando, né, que as pessoas que consomem muito açúcar na sua dieta, na sua rotina, né, elas apresentam muito mais sintomas de ansiedade do que pessoas que não consomem tanto açúcar. Então eu já li pesquisa com um adolescente que bebia refrigerante todos os dias, esses adolescentes eles eram muito mais ansiosos do que os outros que não consumiam. Então, já vi pesquisa mostrando que o açúcar, ele gera um vício na gente, né? Então, o açúcar, ele leva ao aumento dos sintomas de ansiedade e depressão e que esses sintomas aumentam a vontade de consumir açúcar, né? Então, assim, existem muitas pesquisas falando do excesso do consumo de açúcar. Não é que você não pode consumir açúcar, mas é o excesso do consumo de açúcar também pode piorar a sua ansiedade, tá? Então, assim, o Ayurveda, ele vai avaliar a sua rotina, a sua alimentação, vai tentar entender o que você tá fazendo que pode estar piorando o seu quadro de ansiedade. E aí a gente vai orientar, vai fazer uma orientação na sua rotina, na sua alimentação, o que você deve incluir mais, o que você deve retirar, quais são as orientações que o Ayurveda pode fazer. Então a gente tem algumas questões com o uso de óleo no corpo, óleo nas narinas, que também pode ajudar. E o Ayurveda, ele utiliza muito, também ele recomenda, na verdade, muito as práticas de yoga, né? Então muitas vezes, pelo menos nos meus atendimentos, eu acabo orientando algumas pacientes, porque como eu sou professora e instrutora de yoga também, eu acabo instruindo algumas pacientes também sobre os pranayamas, que são as técnicas respiratórias que ajudam a gente a tranquilizar a mente, o corpo, a cabeça, né? Então, geralmente eu oriento como fazer esses exercícios respiratórios, uma forma de se preparar para dormir, preparar o corpo, e geralmente tem um super resultado. Então, são coisas simples, né? Mudanças simples, acrescentar alguns hábitos e tirar outros que podem sim ajudar você aí no tratamento da ansiedade, lembrando que isso não substitui o seu tratamento convencional, tá? Então, sim, o Ayurveda pode te ajudar sim, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a complexidade quando a gente fala dessa questão da ansiedade dentro do Ayurveda, como que a gente trata, e a gente olha tudo, não é só o que você come, mas as suas atitudes, a sua rotina, a questão do sono, né? E você tentar manter um sono adequado é de extrema importância para a sua saúde. E geralmente pessoas que sofrem de ansiedade têm bastante dificuldade para iniciar, para manter o sono, e isso também o Ayurveda pode ajudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo tema, tá bom? Um beijo e até mais!